Alô, meus queridos irmãos, a graça e a paz para todos os estudantes da Palavra de Deus. Hablamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, né? Falando um pouco de portunhol. Aqui do Centro de Cultura Bíblica Berechit, nós estamos aqui, pastor Ilmar, professor de História, Geografia, Sociologia e Filosofia aqui da rede estadual. E pastor desde 1987, 34 anos faremos agora em 19 de setembro, pelo Ministério Tabernáculo, uma denominação pentecostal aqui na região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, que está espalhada por 6 estados brasileiros e um missionário na Espanha. O CCBB mantém Seminário Berechit, Faculdade Berechit. Temos cursos livres e bacharelado e doutorado, sempre focando na Bíblia. Nosso foco é a Bíblia. Estamos estudando o livro de Números dentro do bloco chamado Pentateuco. Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre... já estudamos a ordem do acampamento, então estudamos sobre as rebeliões do deserto, né? 6 principais rebeliões e o populacho que gerou essas rebeliões. Hoje vamos falar um pouquinho de 2 capítulos, que é o capítulo 22, 23 e 24, 3 capítulos sobre o famoso Balaão. Balaão, tão citado, né? Balaão foi citado lá no Apocalipse, né? Segue a doutrina de Balaão, né? Qual que era a doutrina de Balaão? Qual que era o negócio, o conselho de Balaão? Balaão, a história dele é a seguinte, ele ficava na região de Petor, né? O negócio de Petor, ele é filho de Beor, e lá junto ao Eufrates, Petor, ficava para o norte ali do povo. E quando Balaque, o pessoal dos midianitas, viram chegar os acampamentos de Israel, eles resolveram procurar um mago, né, um mágico, um adivinho, um encantador, um camarada que julgasse maldição nos outros, julgasse praga nos outros. E ele foi atrás, mandou os príncipes dele ir atrás desse Balaão. Ele não era servo de Deus, nunca foi. Ele não é judeu, não é hebreu. Ele foi usado, porque Deus usa jumenta, Deus usa corvo, Deus usa quem quiser, a hora que ele quiser. Mas ele jamais foi servo de Deus, nem foi profeta de Deus. Ele foi usado por Deus. Então a primeira leva, Balaão não vai com a proposta deles. Aí Balaque manda outros príncipes mais poderosos, com mais ouro, oferecendo mais prêmios para Balaão. E Deus fala com ele então que ele pode ir. No meio do caminho tem aquele episódio da jumenta, que a jumenta fala, porque ele não viu o anjo ia matá-lo. A jumenta aperta com ele. O anjo abre os olhos dele, ele vê, a jumenta fala, e ele acaba vendo o anjo, né? E aí então Deus fala, vai, mas você vai falar o que eu te mandar. E aí ele chega lá e Balaque então começa a montar altares. É os homens que mais montaram altares no Velho Testamento foi Balaque. Ele montou 7, 7 e 7. 21 altares. E todos ofereceram sacrifícios. Enquanto Abraão levantou 5 altares, 4, 5 altares, ele levantou 21 altares. Balaque e Balaão. Quer dizer que levantar altar só não quer dizer nada. O importante é consagrar sua vida no altar. Não é só levantar altar, né? Então ele era adivinho, a história dele está no capítulo 22 e 24, ele proferiu 4 profecias, né? 3 por conta que Deus revelou a ele, a 4ª foi ele mesmo na cabeça dele que pronunciou essas profecias. Quer dizer, Balaão, a palavra quer dizer Bila, Am quer dizer povo, e Bil quer dizer outro, não povo, outro povo. Ele foi morto à espada no final, e a Bíblia cita ele em 2 Pedro 2,15, como ele foi atrás do prêmio da injustiça, né? E Judas capítulo 1, primeiro, só tem um capítulo, né? Versículo 9, diz o engano do prêmio de Balaão. E o Apocalipse fala na carta para Apocalipse 2,14, lançar tropeço da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é essa, a doutrina da corrupção, né? Subversão. Tentar favores, suborno, né? Subornar a pessoa para amaldiçoar. E ele foi amaldiçoar, mas Deus toda vez mudou a maldição em bênção. Então, no final do capítulo número 31, 16, fala que ele deu uma ideia diferente para Balaque. Ele falou, olha Balaque, filho de Zippor, você vai fazer o seguinte, você pega moças virgens e coloca no meio do povo. E aí você vai ter êxito, vai você conseguir ludibriar esse povo. Foi assim que ele fez. É chamado negócio de Peor. É o conselho de Balaão. E houve uma praga que matou mais de 24 mil pessoas. Vocês viram aí? A maioria delas foi simeonitas, né?
É o negócio de Peor, a praga de Baal Peor. Peor tem a ver com boca, P, e Baal, Senhor, né? Então, a história dele é uma história interessante. Ele procrastina para eles bênçãos. Ao invés de maldições, né, ele vai lançar bênçãos. Ele diz, então ali, ele está aqui no capítulo 22 e 23. 23 ele começa, no 22 conta a história dele, 23 conta as chamadas profecias, né, que são os encantamentos que ele fez, e acaba no 24, quando ele fala sobre a estrela de Jacó, né? Muito interessante isso aí. Ele diz que uma estrela procederá de Jacó, Israel subirá um cetro. Então ele é usado por Deus para falar para o povo. E ele profetiza também profetizando para Amaleque e para os queneus e até para o pessoal da costa de Quitim, né? Então Balaão levantou-se e foi e voltou para sua terra. Mas a gente fica sabendo que ele acabou chamando Balaque no particular e deu conselhos para eles como fazer para tentar conseguir penetrar no meio daquele povo. Foi usando as moças, né, as virgens, e com dança e com músicas. Então, os encantamentos dele são 3 blocos, e ele sempre destaca, fala aí o brilho de Peor, e algumas lições, eu tenho um estudo sobre isso aqui específico, muito importante, mostrando como ele fala sobre uma coisa, sobre o povo, né? Ele vê de longe, diz que quem pode amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Como pode denunciar o que Deus não denunciou? Né? É um povo que habita só. Quem contou o pó de Jacó? E aí vai. Depois ele abençoa novamente, dizendo que Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Recebeu óleo para abençoar. Como é que ele ia fazer para revogar isso? Né? Deus não viu desgraça em Jacó. Então ele disse, o seu Deus está com eles, no meio deles se ouve aclamação de rei, que ele via só de parte, né? Conforme Balaque levava ele nos montes, ele via ele pelas partes. Deus que os tirou do Egito, contra Jacó, e ele mesmo fala, né? Ele mesmo está falando aquilo e está falando contra ele mesmo, diz contra Jacó, não vale encanto nem encantamento. Não adianta eu vir aqui tentar amaldiçoar, que não vai adiantar nada. Porque ninguém pode dizer de Jacó, porque Deus é que faz por eles. Eis que o povo é como leão, como leoa, que se levanta, né? E ele continua aí, falando aqui, ó. Palavra daquele que ouve os ditos do Todo-Poderoso. Como são bonitas suas tendas, são formosas suas tendas, ó Israel. Os seus vales, seus jardins, suas árvores, cedros, as águas mandarão de seus baldes. Deus tirou o povo do Egito. E é como leão e como leoa, benditos que te abençoarem, malditos que amaldiçoarem. E por último ele fala então, contemplando ele não agora, mas para frente, ele está vendo então que ele vai dominar, né? E vai ser uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, destruirá as filhas de Sete, ferirá Moabe, etc. Então, só para destacar que Balaão nunca foi profeta de Deus, era um adivinho, encantador, ele ensinou doutrina para Balaque enganar o povo usando sexo. E foi citado ainda em Pedro como prêmio de justiça, em Judas como engano, e em Apocalipse como doutrina de Balaão, que ensina a lançar tropeço diante do povo do Senhor. Então essa é a história de Balaão, quer dizer não povo, outro povo, povo difícil. Fica na paz, tchau, tchau.